Olá pessoal, eu sou a Artênia, colaboradora do IRPA e faço parte do projeto Bahia Produtiva. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre a produção de ovo caipira para comer e para vender. Nesta videoaula a gente vai falar sobre a criação de galinha pensando na produção de ovos, que vai principalmente para o consumo da família e, posteriormente, se for do desejo dela, a venda desses ovos para comunidades ou em feiras ou em outros ambientes. Nessa videoaula a gente vai tratar da questão de as principais fases de criação que a gente precisa se preocupar quando a gente está pensando em produzir ovos para vender e também outros aspectos como alimentação, instalação, vacinação e a própria venda desses ovos, onde que a gente pode fazer. Lembrando que essa é uma videoaula foi feita pensando para quem quer começar ou que já tem uma criação de galinha e deseja vender o ovo. Eu não vou entrar em quesitos como dimensão, tamanho da instalação que precisa ter, qual bebedouro que você precisa usar, esses detalhezinhos eu não vou focar. O meu foco vai ser especificamente se você quer começar uma criação, se você quer vender ovo, então é isso aqui que você tem que fazer, é por onde você tem que começar. Depois que você começar, aí você vai melhorando o seu galinheiro, vai melhorando os outros aspectos como alimentação, bebedouro, essas coisas. A produção de ovos, primeiramente ele vai para o consumo da família. A de ovos e de galinha, o foco é o consumo da família e depois a venda para geração de renda para quem trabalha com isso. E aí, a gente vai ver nessa videoaula aspectos como a criação, as fases que a gente precisa se preocupar, como vender esse ovo e também os cuidados que a gente precisa ter com vacinação e alimentação. Um dos aspectos positivos da produção de ovos é que ele vai ser principalmente utilizado na alimentação da família. É um alimento nutritivo, rico em vitaminas e minerais e também uma fonte de proteína, que é um dos itens mais caros da nossa alimentação. Isso é uma fonte barata quando a gente compara com as carnes que são compradas nos açougues ou nos mercados da nossa comunidade. Outra questão importante, quando a gente está pensando em consumo. Então, se é uma fonte de proteína, de nutrientes para a nossa família, também vai ser para a família de outras pessoas. E por isso que as outras pessoas que não criam galinhas e não têm ovos vão querer comprar de você, principalmente nesse momento que a gente está passando, no momento de uma crise, em que o preço dos produtos está em alta, enquanto que a renda não está acompanhando, então a gente está numa situação em que tudo está muito caro e a gente não tem dinheiro para comprar. Qual a alternativa que a gente tem? Comprar coisas mais baratas. Então a nossa fonte de proteína mais barata vai ser o ovo. Aí a gente vai ter dois mercados nessa situação. Tem um mercado da crise, em que a gente tem pessoas que estão precisando se alimentar bem e não tem dinheiro para pagar caro, então vai buscar o ovo. Por outro lado, a gente tem um segundo mercado, que é um mercado mais sólido, que está fora dessa crise, que são pessoas que têm um poder aquisitivo maior, ou seja, possuem dinheiro para comprar alimentos mais saudáveis, orgânicos ou criados pensando sempre no bem-estar do animal. Então essas pessoas vão pagar mais caro pelo ovo caipira, já que é um ovo mais caro, e elas têm um estilo de vida que contribui para isso. Então se a gente está pensando em mercado, nesse momento a gente está com dois mercados. Um mercado que é com pessoas de poder aquisitivo menor, por causa da crise, estão ganhando menos, precisam comprar a proteína mais barata, e tem o pessoal que tem um estilo de vida saudável, que vai continuar comprando o ovo caipira porque quer se alimentar bem, pensando sempre no estilo de vida, de proteção do meio ambiente, de cuidado com o bem-estar animal. Continuando a nossa apresentação, eu dividi a criação em três fases, que é a aquisição das aves, a produção de ovos e a substituição dessas aves. Essas três fases de criação, ela é baseada no que você precisa saber para você produzir ovo caipira. Não é baseado nas fases de criação que a gente normalmente vê na internet ou em livros que a gente olha, que é fase inicial, fase de crescimento, fase de engorda, fase de produção, essas coisas, tá? Então aqui é só pra gente saber
onde que eu começo, o que eu preciso me preocupar se eu quero produzir ovos para o consumo da família ou então para vender e gerar renda. Então, nessa primeira fase, de aquisição das aves, a gente precisa pensar duas formas. Se eu tenho dinheiro para comprar os pintos, que já vem lá separadinhos de fêmeas, tá tudo bem, então vai lá e compre os pintos tranquilamente. Se você não tem esse dinheiro para comprar esses pintos, então a gente vai fazer aquele velho método de produzir os pintos a partir de chocando galinhas. Então a gente vai chocar os ovos e aí a gente vai ter esse resultado de produção. Pensando nessa produção que a gente vai criar essas galinhas, a gente tem que pensar na segunda coisa, que é o seguinte: quando a gente compra, então a gente tem uma porcentagem muito maior de vir fêmeas, que é o que a gente quer. Se a gente está pensando em ovo, a gente precisa de fêmeas para poder colocar os ovos. Só que quando a gente cria, a gente tem um outro problema. Quando a gente coloca a galinha para chocar, a gente tem um problema. Como que a gente vai fazer a seleção dessas fêmeas? Porque a gente quer, principalmente, que o nosso plantel, a nossa produção seja principalmente de fêmeas para poder colocar os ovos. Então a gente faz a seleção dessas fêmeas olhando as asas dos pintinhos. Então até ali uns próximos 10 dias de vida desse pinto, você pode avaliar a asa dele, observando que as fêmeas, ela vai ter um padrão de empenamento mais homogêneo, então ele vai ser mais certinho, enquanto que os machos, o padrão de empenamento ele é mais torto. Se ela tiver uma uniformidade na formação das penas, então ela vai ser uma fêmea. Você pode observar aqui pelo desenho, que ele é um desenho mais harmônico. Já nos machos, ele é desuniforme, então você tem um crescimento aqui, depois ele dá uma queda e volta a crescer aqui embaixo. Isso você vai poder observar até os 10 dias de vida, mais ou menos. Você vai precisar separar essas aves, as fêmeas dos machos, futuramente. Então, para isso, você vai precisar fazer no seu galinheiro uma separação. Ou faz um novo galinheiro, para que você consiga colocar essas fêmeas, ou então separa, coloca em áreas mais afastadas. Você tem que ver qual que é o melhor para você, qual que fica mais fácil e é o mais barato para ser feito. Outra coisa que a gente precisa se preocupar dentro dessa fase é com a vacinação dos nossos animais. Antes de tudo, a primeira coisa que precisa fazer é a gente mudar uma coisinha na nossa cabeça. A gente precisa entender que alimentação e saúde são coisas básicas dentro da nossa produção animal. Se o nosso animal ele não estiver saudável e nem estiver comendo bem, a gente não vai ter produção de ovo, a gente não vai ter produção de leite, a gente não vai ter produção de nada. Então, alimentação e saúde é uma coisa básica e é tida como investimento. Ele não vai ser um gasto dentro da nossa produção, tá bem? Então, as vacinações que a gente precisa ter o cuidado de aplicar nesses animais são para a doença de Marek, que é a vacina obrigatória, e essa doença ela não tem tratamento. A Newcastle, que também é a vacinação obrigatória, e essa doença ela é conhecida como tristeza ou a mal da roda. Então, se a gente não aplicar essas vacinas, a gente vai ter provavelmente animais doentes e depois a gente vai ter perda de produção. Outra vacina que precisa ser dada a esses animais é a de boba, porque há tratamento, mas o tratamento ele é pouco eficaz. E lembrando que essa vacina de boba, ela precisa ser aplicada até 35 dias de idade desse pintinho. A partir disso daí, ele já é tido como um animal mais velho e que não vai ter essa doença. Então não adianta querer vacinar animais adultos para boba. Essa doença não vai atingi-los. Então, poupa tempo, poupa seu dinheiro e só aplica a de boba somente para animais jovens com idade abaixo de 35 dias. Também tem a vacinação de guboro e bronquite infecciosa, que são doenças que podem acometer nosso plantel de galinhas e aí levar a perda. Pense sempre o seguinte: se seu animal está com bronquite, a chance dele passar para outras galinhas ali dentro do seu galinheiro é muito alta,
porque vai ter coriza, vai ter consumindo no mesmo comedouro, no mesmo bebedouro. Então, essa disseminação de doença, ela acontece de forma muito rápida e pode matar todos os animais. Segunda fase da nossa criação é a produção. Então, a gente já comprou ou a gente chocou os nossos ovos e a gente tem os nossos pitinhos, a gente já vacinou eles e agora eles estão crescendo. Pensando no crescimento, a gente vai chegar numa fase de produção de ovos. Ali por volta dos 6 meses de idade, dependendo de qual tipo de animal você está criando. E a gente precisa lembrar o seguinte, que todo animal ele tem um ciclo de vida. Então ele nasce, ele cresce, se reproduz e morre. Com a galinha ela não é diferente. Ela não vai colocar ovo a vida toda. Ela tem um ciclo de produção que está ligado com a idade dela. Então quando ela é mais jovem, ali por volta dos 6 meses, ela vai começar o seu início de produção. Depois ela vai chegar ao pico de produção dela, que é quando ela começa a produzir ovo quase todos os dias. E depois essa produção ela vai cair. Então ela vai voltar para o estágio em que ela produzia ovo a cada 2, 3, 4 dias. E depois ela para de produzir. Então quando ela parar de produzir, ela chegou ao final da produção. Animais que não estão produzindo, eles são abatidos ou vendidos. Não faz sentido nenhum a gente manter dentro do nosso rebanho, dentro da nossa propriedade, um animal que não está dando carne, um animal que não está dando leite, um animal doente, um animal que não está produzindo ovos. Então, parou de produzir ovos, já vende esse animal vivo para alguém abater, ou então já bota para o consumo da família ali. Só retomando, lembra, no início da vida dela, ali por volta dos 6 meses, ela vai começar a produzir ovo espaçado a cada 2, 3 dias. Depois ela vai começar a crescer mais, se desenvolver. E essa produção de ovos, ela vai começar a ser mais constante. Então, pelo menos uma vez no dia ela vai colocar ovo. Depois volta a cair de novo. E aí ela chega ao fim da sua produção ali por volta de 1 ano, 1 ano e meio, mais ou menos. Depois a gente tem outra questão aqui na produção, que é a coleta de ovos. Ela precisa ser feita pelo menos 2 vezes ao dia, que é para evitar que esses ovos fiquem sujos, ou que eles quebrem, ou que as galinhas acabem bicando eles e bebendo o conteúdo do ovo. Então, façam a coleta pelo menos 2 vezes ao dia. E se vai fazer 2 vezes ao dia, que sejam feitas ali por volta de meio-dia e também no final da tarde, umas 5 horas mais ou menos. É importante lembrar que quem for coletar esse ovo precisa ser uma pessoa que vai entrar no galinheiro com calma para não estressar essas aves, porque se a galinha ficar estressada, devido ao manejo, ela vai parar de pôr ovo, ou pelo menos vai suspender essa produção de ovo no dia seguinte, e a gente vai ter uma perda de produção. A pessoa precisa entrar de forma calma, não deve bater, ficar gritando, fazendo alvoroço dentro do galinheiro, tá bem? Então, para todo tipo de animal, evitem estressá-los, porque a gente tem perda de produção. Dentro dessa segunda fase aqui de produção, a gente tem a questão do armazenamento. Então, a gente vai coletar esses ovos e a gente vai guardá-los. Sempre guardar, se for guardar em temperatura ambiente, que não vai guardar em geladeira, refrigeração, então guardar ali por no máximo 7 dias. Que é um tempo de vida útil desse ovo. A partir de 7 dias esse ovo pode estragar. Se a gente está pensando em guardar em geladeira, a gente pode guardar por até 30 dias, se for somente para consumo da família. E até 15 dias se a gente estiver pensando em vender esse ovo. Nesse armazenamento tem uma estratégia seguinte, a gente pegar esse ovo lá no galinheiro, trazer para casa e botar a data nele. Então a gente pode guardar esses ovos dentro de uma caixinha, de alguma coisa, e colocar a data de coleta. Porque aí você vai conseguir contar se aquele ovo já tem 7 dias, se ele precisa ser consumido primeiro, se ele deve ser vendido primeiro ou não. Se você coloca tudo junto, você perde essa chance de contar. Então se você não sabe, você pode acabar vendendo ou consumindo ovos estragados. Partindo para a terceira fase da nossa criação, é a substituição das aves, principalmente quando elas começam a entrar em queda de produção.
E essa queda de produção, a gente está falando aqui, porque a galinha ela já está velha, então a produção de ovos dela ela vai diminuir ou então ela vai parar essa produção. Eu não estou falando da queda de produção por causa de fatores como a galinha ficou doente, a galinha ficou no choco, que aí ela vai parar de produzir ovo, ou então porque a galinha foi estressada, porque quem foi coletar os ovos acabou fazendo alvoroço dentro do galinheiro. Então essa queda de produção, como eu mostrei para vocês anteriormente na figura, a produção ela vai começar a crescer, ela inicia, ela cresce, depois ela começa a cair e ela para. Começou a cair, a gente já começa a observar. Isso por quê? Porque quem já tratou galinha já deve ter visto que aqui nessa partezinha onde ficou o ovário, existe um monte de bolinhas amarelas, são essas bolinhas que vão virar os ovos. Só que esse número de bolinhas, ele já vem contados desde o nascimento da galinha, então ele é fixo. Não espere com a galinha, passe a vida toda produzindo, porque essa bolsa aqui de ovos, ela vai se acabar. E quando ela se acabar, a galinha para de produzir e aí é o momento de substituir essa ave. Como eu mostrei para vocês na imagem anterior, o número de ovos ele é contado. Nessa imagem aqui vocês podem ver, cada pontinho desse daqui ele vai ser um ovo futuramente. Então todos os dias esses pontinhos eles vão crescendo, um de cada vez, não crescem todos juntos, então vai ser um de cada vez. E aí ele vai passar por todo esse caminho aqui até ser posto pela galinha. Esse processo de desenvolvimento do ovo até ele ser posto para a formação da casca, ele dura em média 24 a 26 horas. Então, uma galinha, ela vai colocar por dia um ovo, ou um dia, a cada um dia e meio mais ou menos, ela vai colocar um novo ovo. Lembrando que galinhas que estão no choco, elas não põem ovos, então a gente tem uma perda de produção de ovo nesse período. Então, se você está pensando em continuar com essa produção e continuar chocando os ovos ali para ter pintinhos, a gente precisa lembrar que as galinhas que vão ficar no choco, no período de choco, elas não vão colocar os ovos. Se você puder, tiver dois plantéis de aves, um plantel só para produção de ovos e um plantel só para reprodução, que é a formação de pintinhos e novas matrizes, novas galinhas, seria muito bom. Mas se você não tiver, bota todo mundo junto e não tem problema. Essa perda de produção ela vai acabar sendo compensada futuramente quando você tiver novos pintinhos. Galinhas, só relembrando, galinhas que estão no choco não põem ovo, galinhas estressadas não põem ovo, galinha doente não põe ovo, galinha mal alimentada também ela não põe ovo. Então se a gente não dá alimento e água para essa galinha, ela não vai pôr nenhum ovo. E aí, como que a gente sabe o momento de substituir essas aves? Pela idade. Então, se você está ali no dia a dia, provavelmente você vai saber que uma galinha que tem uma característica tal, ela já tem uns 2 anos ali, já está na hora de ser substituída. Mas tem outras maneiras também de saber o momento de substituir essa ave, porque ela não está pondo. E às vezes a galinha não põe ovos somente quando chegou a sua fase final, mas até na sua juventude, porque ela tem algum problema reprodutivo talvez. Então, se essa galinha ela não está pondo, ela precisa ser retirada do plantel. E aí pode ser consumida pela família ou pode ser vendida, gerando mais renda para casa. Então, como identificar as galinhas que devem ser substituídas? Observando essas coisas. Galinhas que estão produzindo ovos, elas têm as cristas e barbelas de aspecto sedoso e coloração avermelhada. A cloaca é alargada, sem pigmentação e úmida. A distância entre os ossos pélvicos é de 3 a 4 dedos. O abdômen é macio, proeminente, pés e bicos esbranquiçados. Por outro lado, as galinhas que não estão produzindo, que estão em fora de produção, a crista e barbela é pequena, seca e escurecida. A cloaca é estreita, circular, pálida e seca. A distância entre os ossos da pelve é de apenas 2 dedos. E o abdômen é duro e pequeno. Então, esses são os aspectos que você pode olhar para identificar se a sua galinha continua pondo, ou se ela começou a pôr ou não. A maioria desses
critérios aqui são observações. Então a gente vai olhar a crista, vai colocar a mão no abdômen e vai conseguir visualizar. Essa da distância entre os ossos pélvicos, você vai levantar o rabo da galinha, vai colocar os seus dedos entre as pernas dela e observar se cabe 2 ou 3 dedos ali. Se couber apenas de 2 dedos, essa galinha ou ela não está pondo, ou ela já passou da fase de produção dela. Então é o momento de descarte dessa ave. Se couber 3 dedos, você pode manter essa galinha no seu plantel, porque a produção de ovos está sendo contínua, significa que essa galinha continua pondo. Continuando aqui a nossa videoaula, tem outra coisa também que é o seguinte: a gente vai substituir essas aves quando elas chegarem por não estarem pondo, porque já chegou na fase final de produção dela, a partir da compra de novos pintinhos, ou então fazendo aquele processo de chocar a novos ovos. Então, se você está chocando ovos, você vai precisar de um galo para que haja fecundação e você tenha os novos animais, as novas aves. E a proporção para que você precisa utilizar desse galo é um galo para cada 12 galinhas, para que você tenha uma segurança de que todos os ovos tenham sido fecundados pelo menos. Se você usar um galo para cada 20 galinhas ou 15 galinhas, provavelmente você vai ter muito ovo que não foi fecundado, e aí você vai ter aqueles pintinhos que não vai sair. Se essa proporção for maior, como por exemplo um galo para 20 galinhas, então a chance de você ter ovo goro na hora do choco vai ser muito maior. E é isso que a gente quer evitar nesse momento. Então vai criar galinha, vai produzir as próprias galinhas de substituição, então use a proporção um galo para 12 galinhas. Lembrando que esse galo ele precisa ser substituído posteriormente, porque senão ele vai começar a cruzar com as próprias filhas e aí pode gerar problemas futuramente para o seu plantel. Continuando a nossa apresentação, então a gente vai falar das instalações. A questão aqui é você ter uma instalação onde você consiga proteger a sua galinha de predadores, de chuva, de vento, dessas situações. Não é você ter o galinheiro mais bonito ou o melhor galinheiro possível. É começar a produzir para você ter alimento para sua família e você também ter uma fonte de renda. Então é importante o galinheiro que você consiga fazer, que ele exista, mas que seja dentro das suas condições. Nesse galinheiro você vai precisar ter comedouro, bebedouro, ninho e preferível que você tenha um piquete. Mas se você não tiver conseguir fazer um piquete, que é uma área fechada, onde você consiga plantar ali um capim, para que essas aves consigam pastejar durante o dia livre delas, você pode simplesmente soltar as aves no terreiro, as galinhas no terreiro, e deixar que elas vão pastejar à vontade. Os comedouros, os bebedouros, eles podem ser feitos por você. Tem muito vídeo na internet ensinando como fazer, como por exemplo usar bebedouros com garrafa de refrigerante e lata de doce de goiaba. São coisas simples. Tem ensinando como fazer comedouro também com lata de leite. Então são coisas que dá pra fazer de forma barata sem precisar comprar. Se você tiver dinheiro pra comprar e puder comprar aqueles arrumadinhos, bonitinhos, ótimo, que você vai conseguir ter uma produção melhor, porque ele regula a quantidade de água, ele regula a quantidade de ração e evita o desperdício. O ninho você pode fazer, lembrando que você precisa ter um ninho onde essas galinhas colocarem, porque se você fica sem um ninho, elas vão começar a pôr em qualquer lugar. E o risco de você perder esse ovo por predadores ou porque as próprias galinhas acabaram bicando e quebrar esse ovo é muito maior. Então tenha sempre um ninho ali. Essas instalações elas precisam ser limpas. Lembra sempre da saúde da sua ave. Aves doentes elas não põem, então, e elas não ganham peso. Então se você quer um animal saudável, você precisa fazer a limpeza dessas instalações. Precisa limpar os comedouros e os bebedouros. Tem pessoas que sugerem uma vez por dia, pelo menos, você fazer essa limpeza.
entendendo a realidade de muita gente, eu sugiro que pelo menos a cada 3 dias esses bebedouros, esses comedouros, eles sejam limpos. Limpos de verdade, passando uma esponjinha ou um paninho com a água para tirar todo o resíduo de sujeira ou de lodo que tenha ficado nesses comedouros, ou até mesmo de fezes no comedouro. Além disso, as fezes que ficam no galinheiro, ela também precisa ser retirada frequentemente, porque ela pode acabar facilitando o desenvolvimento de micro-organismos que podem trazer doenças para essas aves. Então, sempre, a cada 15 dias pelo menos, façam a limpeza do galinheiro para remoção de fezes. E aí você pode utilizar essas fezes, curtir ela para poder colocar nas plantas e servir como adubo. É riquíssimo em nitrogênio e vai fazer bem para as plantas. Outra sugestão é a pulverização das instalações com calda de fumo e sabão, principalmente para remoção de pichilingas, que é o que mais acomete as aves aqui na nossa região. Então, se você tem problemas com pichilinga ou se você não tem problemas com pichilinga, façam sempre, periodicamente, uma vez por mês pelo menos, a pulverização com calda de fumo e sabão. Então, a gente já viu aqui a questão da produção, as fases que a gente precisa se preocupar, de conseguir as nossas aves, depois ter a vacinação, seguir o processo, respeitar o processo fisiológico dessa ave, que ela não vai produzir para a vida toda. Falamos sobre as instalações, agora a gente chega na alimentação dessas aves. Quando a gente está criando a galinha solta no terreiro, essas galinhas elas vão ciscar e elas vão comer insetos, minhocas, restos de alimentos, plantas que elas vão encontrar pelo meio caminho. Estarão alimentadas. A preocupação é menor. Se você quiser dar alguma suplementação, vai ser ótimo, maravilhoso. E aí você pode fazer essa suplementação, dar um pouco mais de comida para essas galinhas, utilizando raspas de mandioca, leucena, aí você pode dar as folhas secas ou as folhas verdes, algaroba, você pode dar as folhas também, a vagem da algaroba. Além do capim, que se você tiver um piquete, que eu falei lá inicialmente, se você tiver como fazer uma área cercada, onde você possa plantar capim, e esse capim ele vai servir para alimentação dessas aves, você pode soltar essas galinhas nessa área e ela vai comer esse capim e se alimentar disso. Você também pode fornecer palma forrageira e as hortaliças. Então, se você tem um canteiro econômico na sua propriedade, e aí tem as hortaliças ali que não vão ser consumidas, ou fica um resto de hortaliça quando você está fazendo uma salada ou um alimento na sua casa, você pode guardar esses produtos e depois ir lá e colocar para suas galinhas. Também vai servir como fonte de alimento para elas. Outra coisa que é extremamente importante é a questão da água. Os bebedouros precisam estar limpos, mas a água também precisa ser uma água limpa, de qualidade e de preferência que ela não fique no sol para não esquentar, porque água quente as galinhas evitam consumir. Então tenha sempre ali, sempre que possível, uma água fresca. Então coloque o bebedouro sempre num lugar onde tenha sombra e que seja ventilado. Se você tiver condições como faça suplementação mineral dessas galinhas, principalmente na fase de postura, quando ela está colocando os ovos. E essa suplementação mineral você pode fazer com sal comum, fosfato bicálcico e calcário calcítico. Então você mistura isso tudo ali com as raspas da mandioca, ou então com a leucena seca, ou com a algaroba, e você dá essas aves. Só voltando aqui, é importante lembrar que na fase de postura, as galinhas elas precisam de muito cálcio. Então, o fosfato bicálcico e calcário calcítico elas vão fazer essa função de fornecer cálcio às aves. E chegamos na parte da comercialização desses ovos. Então, onde a gente pode vender? A gente pode vender dentro da nossa própria casa, ali para a nossa vizinhança. A gente fazer a divulgação, colocar uma plaquinha na porta de casa e avisar que você está vendendo um ovo. Então, quem passar por ali vai ver isso e vai lhe procurar. Você também pode fazer essa comercialização em feiras ou em outros espaços. Sendo que a vizinhança e as feiras, para quem não tem
para quem não tem um entreposto de ovos, é o jeito mais fácil de vender. Se você for para o mercado, você vai precisar de registro, de entreposto, vai ser mais complicado. Mas é sempre possível ganhar dinheiro vendendo ovo. Bota uma plaquinha na porta de casa e já ajuda. Essa venda, eu falei lá no início que a gente precisava coletar os ovos e colocar uma datinha nele. Essa data ela vai ser extremamente importante agora no momento da venda, porque a gente começa a vender os ovos que a gente coletou primeiro, os mais velhos. Lembrando que a gente não pode vender ovo que tenha mais de 15 dias que a gente coletou e colocou na geladeira, ou então que tenha mais de 7 dias que a gente tenha coletado. A venda que a gente vai fazer, a gente faz ela por ordem de postura. Então, qual foi o ovo que a gente coletou primeiro? É esse ovo que a gente vai ser vendido. Pensa numa semana, de segunda a domingo. Então, se eu peguei um ovo na segunda, esse é o ovo que eu preciso vender primeiro. Imagine que hoje é quarta e eu peguei um ovo na segunda e um ovo na terça. Qual ovo que eu vou vender primeiro? O ovo que eu peguei na segunda, porque é o ovo mais velho. Lembrem sempre que ovo que está guardado, armazenado em uma condição ambiente, ele não pode ter mais de 7 dias de coletado. Então esse ovo precisa ser descartado. Se está na geladeira, ele não pode ter mais de 15 dias que está na geladeira. E aí quando a gente vai guardar na geladeira, a gente não pode guardar na porta da geladeira, porque o abre e fecha da geladeira faz uma variação de temperatura que vai estragar o seu ovo. Então, pega esses ovos, coloca dentro de uma bandejinha, de alguma vasilha e coloca lá dentro da geladeira e não na porta. Outra coisa importante aqui é que separar galos de galinhas é extremamente importante quando a gente está pensando em vender ovo. A gente não pode vender ovo galado. Então, sempre que você for pensar em vender ovos, criar galinha para vender ovos, então comece a separar, crie um galinheiro separado para colocar os seus galos com as outras galinhas que serão de reprodução para você ter os seus pintinhos futuramente. Dentro das estratégias de comercialização, então você pode colocar os seus ovos dentro de uma embalagem bonitinha de papel. Se você não tiver condições de comprar essas embalagens e repassar para o seu cliente, você pode pensar numa ideia de como você produzir as suas próprias embalagens. Mas quanto mais bonito e arrumado estiver o seu produto, mais fácil vai ser você convencer alguém de comprar de você. Outra coisa interessante é que se você venda com outros produtos, então se você tem um canteiro econômico, então você pode vender o ovo e já ofertar o coentro ou alface para a família que está vindo comprar. Fica mais fácil você vender produtos assim, que você acaba vendendo um e oferecendo o outro, e aí faça uma geração de renda maior para sua casa. No caso da venda de galinha viva, no caso da produção de ovos, é interessante também que no final da produção a gente tem uma outra renda extra, que é a renda feita a partir da venda das galinhas que serão descartadas. Galinhas que não estão pondo ovos, elas são vendidas ou abatidas para o consumo da família. Então, se você decidir vender essa galinha que não está pondo ovo, você vai ter uma nova fonte de renda para a sua família. É isso que eu tinha hoje para vocês. Espero que tenham gostado. Se você quiser se aprofundar na criação de galinha e saber mais informações sobre isso, tem mais vídeos aqui no canal TV IRPA, que você pode assistir e conhecer um pouco mais sobre a criação e melhorar a sua produção de galinha ou de ovos. Espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, vocês podem deixar nos comentários no canal no YouTube TV IRPA, ou então nas nossas redes sociais, no Instagram e Facebook. E também podem enviar por e-mail, no e-mail irpa@irpa.org. Muito obrigada por assistirem e até a próxima. Até a Distância é uma adaptação das atividades de assistência técnica e extensão rural do Bahia Produtiva, projeto do Governo do Estado da Bahia por meio da Secretaria de Desenvolvimento Rural do Estado da Bahia, executado pela CAR, Companhia de Desenvolvimento e Ação Regional, com recursos provenientes de acordo de empréstimo com o Banco Mundial.